Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso sobre a busca da verdade. O que significa buscar a verdade? 13. Na última reunião, comunicamos e dissecamos principalmente o ditado na cultura tradicional: sujeite-se a uma tarefa e esforce-se para fazer tudo o que possa até o dia da sua morte. Os ditados e as teorias da cultura tradicional, que Satanás usa para doutrinar as pessoas, não são corretos. Tampouco o são as palavras altissonantes que ele obriga as pessoas a seguirem. Ao contrário, eles têm o efeito de confundir e enganar as pessoas e de confinar seu pensamento. Ao educar, doutrinar e influenciar as massas com essas ideias e opiniões errôneas na cultura tradicional, o objetivo final é tranquilizá-las para que se submetam ao domínio da classe dominante e até sirvam os governantes com a lealdade daqueles que amam seu país e seu partido, e que estão determinados a proteger sua casa e a salvaguardar o Estado. Isso basta para mostrar que o governo nacional populariza a educação cultural tradicional para facilitar o controle dos governantes sobre a humanidade e sobre todos os vários grupos étnicos, e para aumentar ainda mais a estabilidade do regime dos governantes e a harmonia e estabilidade da sociedade sob seu controle. Não importa como a classe dominante propague, promova e popularize a educação cultural tradicional. Em geral, esses ditados sobre a conduta moral têm iludido e enganado as pessoas e interrompido severamente sua capacidade de diferenciar a verdade das mentiras, o bem do mal, o certo do errado e as coisas positivas das coisas negativas. Também pode-se dizer que esses ditados sobre conduta moral invertem completamente o preto e o branco, misturam a verdade com mentiras e iludem o público em geral, fazendo com que as pessoas sejam enganadas por essas opiniões da cultura tradicional, num contexto em que elas não sabem o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que são mentiras, que coisas são positivas e que coisas são negativas, o que vem de Deus e o que vem de Satanás. A forma como a cultura tradicional define todos os tipos de coisas e categoriza todos os tipos de pessoas como boas ou más, bondosas ou malignas, tem perturbado, confundido e enganado os seres humanos, chegando até a confinar os pensamentos das pessoas dentro dos vários ditados sobre a conduta moral que a cultura tradicional defende, para que elas sejam incapazes de se libertar. Como resultado, muitas pessoas voluntariamente juram lealdade aos reis diabos, demonstrando uma devoção cega até o fim e honrando esse juramento até a morte. Essa situação tem continuado até o presente. Ainda assim, poucas pessoas têm caído em si. Embora hoje em dia muitas pessoas que acreditam em Deus consigam reconhecer a verdade, existem muitas pedras de tropeço para que elas a aceitem
e a coloquem em prática. Pode-se dizer que essas pedras de tropeço provêm principalmente das ideias e opiniões da cultura tradicional, que se enraizaram em seu coração há muito tempo. As pessoas as aprenderam primeiro, e elas permanecem dominantes, já controlam os pensamentos das pessoas, o que cria tantas pedras de tropeço e tanta resistência para que as pessoas aceitem a verdade e se submetam à obra de Deus. Esse é um aspecto. Outro aspecto é porque as pessoas têm caracteres corruptos que, em parte, são criados pela forma como a cultura tradicional ilude e corrompe as pessoas. A cultura tradicional afetou e interferiu severamente nas opiniões das pessoas sobre como avaliar o bem e o mal, a verdade e as mentiras, e fez com que as pessoas tivessem muitas noções, ideias e opiniões erradas. Isso levou as pessoas a ser incapazes de aceitar positivamente as coisas que são positivas, belas e boas, as leis de todas as coisas criadas por Deus e o fato de que Deus governa todas as coisas. Em vez disso, as pessoas estão cheias de noções e de todos os tipos de ideias vagas e irrealistas. Essas são as consequências das várias ideias que Satanás instila nas pessoas. Sob outra perspectiva, todos os vários ditados sobre a conduta moral na cultura tradicional são ditados falsos, que corrompem o pensamento das pessoas, perturbam sua mente e prejudicam seus processos mentais normais, impactando severamente a aceitação de coisas positivas e da verdade pelas pessoas, também afetando seriamente a compreensão e o entendimento puros das leis e regras de todas as coisas criadas por Deus. Por um lado, os vários ditados sobre a conduta moral na cultura tradicional perturbaram as formas corretas de pensar com as quais as pessoas distinguem o certo do errado e interromperam seu livre-arbítrio. Além disso, tendo aceitado esses vários ditados sobre a conduta moral, os seres humanos se tornaram hipócritas e falsos. São bons em fingir, chegando até a chamar um veado de cavalo, a inverter preto e branco e a tratar as coisas negativas, feias e malignas como coisas positivas, belas e boas e vice-versa. E já alcançaram o estágio de venerarem o mal. Em toda a sociedade humana, independentemente do período ou da dinastia, as coisas que os humanos defendem e veneram são, basicamente, os ditados sobre a conduta moral da cultura tradicional. Sob o forte impacto desses ditados sobre a conduta moral, ou seja, sob o doutrinamento progressivamente mais profundo e completo desses ditados sobre a conduta moral da cultura tradicional, inconscientemente, as pessoas adotam esses ditados como capital de existência e leis da existência. As pessoas simplesmente as aceitam totalmente sem discernimento, tratando-as como coisas positivas, como uma ideologia orientadora e como critérios para lidar com os outros, para ver as pessoas e as coisas e para se comportar e agir. As pessoas as tratam como leis supremas,
para acharem o caminho na sociedade, ou para alcançarem fama e prestígio, ou para se tornarem estimadas e veneradas. Tome qualquer grupo dentro de qualquer sociedade ou nação em qualquer período. As pessoas que eles estimam, veneram e proclamam como o melhor da raça humana nada mais são do que aquilo que os humanos chamam de exemplos morais. Não importa que tipo de vida essas pessoas levem nos bastidores. Não importam quais sejam as intenções e os motivos de suas ações, nem como seja sua essência de humanidade. Não importa como realmente se comportem e lidem com os outros. E não importa qual seja a essência da pessoa escondida sob seu manto de conduta moral bela e boa. Ninguém se importa com essas coisas, nem tenta investigar mais. Contanto que sejam leais, patriotas e demonstrem lealdade aos governantes, as pessoas as idolatram e lhes cantam louvores e até as imitam como heróis. Porque todos tomam a conduta moral exterior de uma pessoa como base para avaliar se ela é bondosa ou maligna, boa ou má, e para avaliar sua reputação. Embora a Bíblia documente claramente as histórias de vários santos e sábios antigos, como Noé, Abraão, Moisés, Jó e Pedro, e as histórias de muitos profetas, etc., e embora muitas pessoas estejam familiarizadas com tais histórias, ainda não existe nenhum país, nação ou grupo que promova amplamente a humanidade e o caráter moral desses santos e sábios antigos, nem seus exemplos de adorarem a Deus, nem mesmo o temor a Deus que eles revelaram, seja na sociedade, em toda a nação ou entre as pessoas. Não existe um único país, nação ou grupo que faça isso. Até os países em que o cristianismo é a religião do Estado, ou os países com populações predominantemente religiosas, ainda não reverenciam nem chamam atenção para o caráter humano desses antigos santos e sábios, nem para suas histórias de temor e obediência a Deus, tal como a Bíblia documenta. Que problema isso indica? A humanidade corrupta caiu a ponto de as pessoas estarem fartas da verdade, fartas de coisas positivas e venerarem o mal. Se Deus não falasse e operasse pessoalmente no meio das pessoas, dizendo-lhes claramente o que é positivo e o que é negativo, o que é certo e o que é errado, o que é belo e bom e o que é feio, etc., a humanidade nunca seria capaz de distinguir entre o bem e o mal, e não seria capaz de distinguir coisas positivas de coisas negativas. Desde o início da raça humana, e até mesmo ao longo do desenvolvimento humano, esses feitos e registros históricos das aparições e da obra de Deus foram transmitidos até hoje em alguns países e grupos étnicos da Europa e das Américas. No entanto, os humanos ainda são incapazes de distinguir entre coisas positivas e negativas, ou entre coisas belas e boas e coisas feias e malignas. Os humanos não só são incapazes de distinguir, como também aceitam ativa e voluntariamente todos os tipos de alegações de Satanás,
tais como os ditados sobre a conduta moral, bem como as definições e os conceitos errados de Satanás sobre as várias pessoas, os assuntos e as coisas. O que isso mostra? Poderia mostrar que a humanidade simplesmente não tem o instinto de aceitar autonomamente as coisas positivas, nem o instinto de distinguir entre as coisas positivas e as negativas, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira? Dentre a humanidade, 2 tipos de coisas prevalecem ao mesmo tempo, uma das quais vem de Satanás, enquanto a outra vem de Deus. Mas, no fim, por toda a sociedade humana e por toda a história do desenvolvimento da humanidade, as palavras ditas por Deus e todas as coisas positivas que Ele ensina e elucida para a humanidade não podem ser reverenciadas por toda a raça humana e não podem nem mesmo tornar-se a norma dominante entre a humanidade, nem gerar pensamentos corretos nas pessoas, nem as guiar a viver normalmente entre todas as coisas criadas por Deus. Inconscientemente, as pessoas existem sob a orientação dos vários comentários, ideias e conceitos de Satanás e vivem sob a orientação dessas opiniões errôneas. Ao viverem dessa forma, elas não o fazem passiva, mas ativamente. A despeito daquilo que Deus fez, apesar de suas realizações ao criar e governar todas as coisas, e das muitas palavras deixadas pela obra de Deus em alguns países, bem como das definições de várias pessoas, assuntos e coisas que foram transmitidas até os dias atuais. Inconscientemente, os seres humanos ainda vivem sob as várias ideias e opiniões que Satanás instila nas pessoas. Essas várias ideias e opiniões instiladas e defendidas por Satanás são as ideias e opiniões predominantes em toda a sociedade humana, mesmo em países onde o cristianismo é amplamente difundido. Entretanto, não importam quantas afirmações positivas, ideias e opiniões positivas e definições positivas de pessoas, assuntos e coisas Deus deixa para a humanidade ao fazer sua obra. Elas só existem em certos cantos ou, pior ainda, só são retidas por um número muito pequeno de pessoas, em grupos étnicos minoritários, e só permanecem nos lábios de algumas pessoas. Mas não podem ser aceitas ativamente pelos humanos como coisas positivas para os guiar e conduzir na vida. A julgar pela comparação desses 2 tipos de coisas e pelas diferentes atitudes da humanidade em relação às coisas negativas de Satanás e em relação às várias coisas positivas de Deus, a raça humana inteira está sob as mãos do maligno. Isso é um fato e pode ser afirmado com certeza. Esse fato significa primariamente que os pensamentos, os modos de pensar e os jeitos de lidar com pessoas, assuntos e coisas são todos controlados, influenciados e manipulados pelas várias ideias e opiniões de Satanás, e até confinados por elas. Ao longo da história do desenvolvimento humano, não importa em que estágio ou período,
seja numa era relativamente subdesenvolvida ou na era economicamente desenvolvida dos dias atuais. E qualquer que seja a região, nacionalidade ou grupo de pessoas, os modos de existência da humanidade, os fundamentos de existência e as opiniões sobre como lidar com as pessoas, os assuntos e as coisas, são, todos eles, baseados nas várias ideias instiladas nas pessoas por Satanás, e não nas palavras de Deus. Isso é muito lamentável. Deus vem para fazer sua obra e salvar a humanidade numa situação em que os humanos foram tão profundamente corrompidos por Satanás e em que seus pensamentos e pontos de vista, bem como suas maneiras de olhar para todos os tipos de pessoas, assuntos e coisas, e suas maneiras de viver e lidar com o mundo, foram completamente confinados pelas ideias de Satanás. Pode-se imaginar quão dura e difícil seja a obra de Deus de salvar a humanidade dentro de tal contexto. Que tipo de contexto é esse? O contexto em que ele vem para fazer sua obra é aquele em que o coração e a mente das pessoas foram há muito tempo completamente imbuídos de filosofias e venenos satânicos e confinados por estes. Ele não vem para fazer sua obra dentro de um contexto em que as pessoas não têm nenhuma ideologia ou nenhuma opinião sobre as pessoas, questões e coisas, mas dentro de um contexto em que as pessoas têm maneiras de olhar para as várias pessoas, questões e coisas, e em que essas maneiras de olhar, pensar e viver foram seriamente confundidas e desorientadas por Satanás. Ou seja, Deus vem para fazer a obra e salvar a humanidade dentro de um contexto em que os humanos aceitaram totalmente as ideias e opiniões de Satanás e estão cheios, imbuídos, amarrados e controlados por ideias satânicas. Esse é o tipo de pessoa que Deus está salvando, o que mostra quão difícil é sua obra. Deus quer que tais pessoas que foram imbuídas e confinadas por ideias satânicas reconheçam novamente e distingam entre as coisas positivas e as negativas, entre a beleza e a feiura, entre o certo e o errado, entre a verdade e a falácia maligna e, finalmente, alcancem o ponto em que possam detestar e rejeitar do fundo do coração todas as várias ideias e falácias instiladas por Satanás e, assim, aceitar todas as opiniões e maneiras corretas de viver que vêm de Deus. Esse é o significado específico da salvação da humanidade por Deus. Não importa em que período da humanidade, nem que estágio de desenvolvimento a sociedade tenha alcançado, nem qual seja o método de governo dos governantes, seja ele uma ditadura feudal, seja um sistema social democrático, nenhuma dessas coisas muda o fato de que os vários ditados sobre a conduta moral e teorias ideológicas defendidos por Satanás predominam na sociedade humana. Desde a sociedade feudal até a sociedade moderna, embora o escopo, os princípios orientadores e os modos de governo dos governantes mudem vez após vez
e os números dos vários grupos étnicos, raças e diferentes comunidades de fé também mudem constantemente, o veneno dos vários ditados na cultura tradicional que Satanás incute nas pessoas continua predominando e se espalhando, enraizando-se profundamente nos pensamentos das pessoas e nas profundezas mais íntimas de sua alma, controlando seus modos de existência e influenciando seus pensamentos e opiniões sobre as pessoas, os assuntos e as coisas. É claro, esse veneno também afeta severamente as atitudes das pessoas em relação a Deus e corrói seriamente a disposição e o anseio da humanidade de aceitar a verdade e a salvação do Criador. Portanto, os ditados representativos sobre a conduta moral, que derivam da cultura tradicional, sempre controlaram o pensamento das pessoas em toda a raça humana, e sua posição e papel dominantes entre a humanidade nunca mudaram, em nenhum período ou contexto social. Não importa em que período um governante reine, seja ele diligente, seja retrógrado, seja seu método de governo democrático, seja ditatorial, nada disso pode inibir ou erradicar a confusão e o controle exercidos sobre os seres humanos pelas ideias e opiniões da cultura tradicional. Seja qual for o período histórico, seja qual for o grupo étnico, não importa o quanto a fé humana tenha progredido ou mudado, e não importa o quanto os seres humanos tenham progredido e mudado em termos de seu pensamento sobre a vida e as tendências sociais, a influência que os ditados sobre a conduta moral na cultura tradicional exercem sobre o pensamento humano nunca mudou, e seu efeito sobre as pessoas nunca perdeu sua potência. Sob esse ponto de vista, os ditados sobre a conduta moral confinaram o pensamento das pessoas de forma profunda demais, impactando severamente não só o relacionamento entre os seres humanos, mas também as atitudes das pessoas em relação à verdade e afetando e danificando seriamente o relacionamento entre os seres humanos criados e o Criador. É claro, também pode-se dizer que Satanás usa as ideias da cultura tradicional para tentar, iludir, entorpecer e confinar a raça humana que Deus criou, e que ele usa esses métodos para arrebatar os seres humanos para longe de Deus. Quanto mais amplamente as ideias sobre a conduta moral na cultura tradicional forem disseminadas entre a humanidade, e quanto mais profundamente elas se enraizarem no coração das pessoas, mais longe os humanos estarão de Deus e mais remota será a esperança de sua salvação. Reflita sobre isto. Antes de Adão e Eva serem tentados pela serpente a comer da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles acreditavam que Deus Jeová era seu Senhor e Pai. Mas, quando a serpente tentou Eva, dizendo: "É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E não é certo que morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão,
e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Adão e Eva cederam à tentação da serpente, e seu relacionamento com Deus mudou rapidamente. Que tipo de mudança ocorreu? Eles deixaram de vir para diante de Deus nus, mas procuraram objetos para se cobrir e esconder-se, e evitaram a luz da presença de Deus. Quando Deus os procurou, eles se esconderam dele e não falaram mais com ele face a face como antes. Essa mudança que ocorreu no relacionamento de Adão e Eva com Deus não foi porque eles comeram da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas porque as palavras ditas pela serpente, Satanás, instilaram um tipo errado de pensamento nas pessoas, tentando-as e enganando-as para que duvidassem de Deus, afastassem-se dele e escondessem-se dele. Assim, as pessoas não queriam mais contemplar a luz da presença de Deus de frente e não queriam vir para diante dele completamente descobertas, e uma alienação foi criada entre as pessoas e Deus. Como ocorreu essa alienação? Não por causa de mudanças no ambiente, nem por causa da passagem do tempo, mas porque o coração das pessoas mudou. Como mudou o coração das pessoas? As pessoas não tomaram pessoalmente a iniciativa de mudar. Ao contrário, foi por causa das palavras ditas pela serpente que semearam discórdia no relacionamento das pessoas com Deus, afastando-as de Deus e fazendo-as evitar a luz da presença de Deus, esquivar-se de seus cuidados e duvidar de suas palavras. Quais foram as consequências de tal mudança? As pessoas deixaram de ser o que costumavam ser. Seu coração e seus pensamentos não eram mais tão puros, e elas deixaram de ver Deus como Deus e como aquele que estava mais próximo delas. Mas, em vez disso, duvidaram dele e temeram-no, e assim se afastaram dele e desenvolveram uma mentalidade de querer se esconder de Deus e ficar longe dele. E esse foi o início da queda da humanidade. O início da queda da humanidade teve origem nas palavras que Satanás proferiu, em palavras que eram venenosas, tentadoras e enganadoras. Os pensamentos instilados nas pessoas por essas palavras fizeram com que elas duvidassem, entendessem mal e suspeitassem de Deus, alienando-as dele, de modo que não só não estavam mais dispostas a encarar Deus, mas também quiseram se esconder de Deus e até deixaram de acreditar no que ele dizia. O que Deus disse sobre isso? Deus disse: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Satanás, porém, disse que as pessoas que comessem da fruta da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não morreriam necessariamente. Por causa das palavras enganosas ditas por Satanás, as pessoas começaram a duvidar das palavras de Deus
e a negá-las, ou seja, as pessoas formaram opiniões sobre Deus no coração e elas deixaram de ser tão puras quanto eram antes. Por causa dessas opiniões e dúvidas que as pessoas tinham, elas deixaram de acreditar nas palavras de Deus e deixaram de acreditar que Deus é o Criador e que existe um relacionamento inevitável entre as pessoas e Deus, e até deixaram de acreditar que Deus pode proteger e cuidar das pessoas. A partir do momento em que deixaram de acreditar nessas coisas, as pessoas não estavam mais dispostas a aceitar o cuidado e a proteção de Deus e, é claro, não estavam mais dispostas a aceitar nenhuma palavra da boca de Deus. A queda da humanidade começou como resultado das palavras tentadoras de Satanás e começou a partir de uma ideia e uma opinião que Satanás instilou nas pessoas. É claro, também começou como resultado de Satanás tentar desorientar e iludir as pessoas. Essa ideia e essa opinião que Satanás instilou nas pessoas fez com que elas deixassem de acreditar em Deus e em suas palavras, e também fez com que elas duvidassem de Deus, entendessem no mal, suspeitassem dele, escondessem-se e afastassem-se dele, negassem o que ele disse, negassem a identidade dele e até negassem que as pessoas vêm de Deus. É assim que Satanás tenta e corrompe as pessoas passo a passo, interrompendo e danificando seu relacionamento com Deus, e também impedindo os humanos de virem para diante de Deus e aceitarem quaisquer palavras de sua boca. Satanás está constantemente interrompendo a disposição das pessoas de buscar a verdade e aceitar as palavras de Deus. Incapazes de resistirem aos vários comentários de Satanás, as pessoas são inconscientemente corroídas por eles e imbuídas deles, e, finalmente, degeneram a ponto de se tornarem inimigas e antagonistas de Deus. Basicamente, esse é o impacto e o dano que os ditados sobre a conduta moral têm sobre a humanidade. É claro que, ao comunicarmos essas coisas, também as estamos analisando em sua raiz, para que as pessoas possam ganhar um entendimento fundamental de como Satanás corrompe a humanidade e de que métodos ele usa. As táticas primárias de Satanás para corromper a humanidade são visar os pensamentos e opiniões das pessoas, destruir o relacionamento entre as pessoas e Deus e, aos poucos, afastá-las de Deus passo a passo. Inicialmente, quando ouviam as palavras de Deus, as pessoas acreditavam que elas eram corretas e desejavam agir e praticar de acordo com elas. Foi nessa situação que Satanás usou todos os tipos de ideias e palavras para, pouco a pouco, corroer e desintegrar o pouquinho de fé, determinação e aspiração que as pessoas tinham, juntamente com as poucas coisas e desejos minimamente positivos aos quais elas se agarravam,
substituindo-os com seus ditados e suas definições, opiniões e noções de várias coisas. Dessa forma, as pessoas são inconscientemente controladas pelas ideias de Satanás e tornam-se cativas e escravas dele. Não é esse o caso? Na história da humanidade, quanto mais profunda e concretamente os humanos aceitam as ideias de Satanás, mais o relacionamento entre a humanidade e Deus se torna cada vez mais distante, e assim a mensagem de que os seres humanos são seres criados e Deus é o Criador se afasta cada vez mais das pessoas e deixa de ser acreditada e reconhecida por tantas pessoas. Em vez disso, essa mensagem é considerada um mito e uma lenda, um fato inexistente e uma falácia maligna, e é até condenada como heresia por algumas pessoas na sociedade atual. Deve ser dito que tudo isso é resultado e impacto das várias falácias malignas de Satanás, que são amplamente disseminadas entre a humanidade. Também é preciso dizer que, ao longo da história do desenvolvimento humano, sob o pretexto de fazer coisas positivas, como instruir as pessoas, regular suas palavras e ações, e assim por diante, passo a passo, Satanás tem arrastado a humanidade para o abismo do pecado e da morte, afastando a humanidade da luz da presença de Deus, do seu cuidado e proteção e da sua salvação. O Antigo Testamento da Bíblia registra relatos de mensageiros de Deus que vinham falar com as pessoas e viver entre elas. Mas essas coisas deixaram de existir nos últimos 2000 anos. A razão disso é que, entre toda a raça humana, não existe mais ninguém que seja igual aos antigos santos e sábios registrados na Bíblia, tais como Noé, Abraão, Moisés, Jó ou Pedro. E toda a raça humana foi imbuída e amarrada pelas ideias e comentários de Satanás. Essa é a verdade. O que acabamos de comunicar é um aspecto da essência dos ditados sobre a conduta moral na cultura tradicional e também marca, prova e simboliza a corrupção da humanidade por Satanás. Analisando isso a partir da essência desses problemas, todos os seres humanos, sem exceção, quer sejam criancinhas, quer sejam idosos, ou qualquer que seja a classe social em que vivam, ou qualquer que seja a sua origem social, estão confinados pelos vários comentários de Satanás, sem qualquer distinção de profundidade, e eles vivem inteiramente dentro de um modo de existência imbuído de ideias satânicas. Claro, qual é o fato inegável? Que Satanás está corrompendo as pessoas. O que ele corrompe não são os vários órgãos dos humanos, mas, sim, seus pensamentos. Corromper os pensamentos dos humanos coloca toda a humanidade contra Deus, de modo que os seres humanos que ele criou não o conseguem adorar e, em vez disso,
usam todos os tipos de ideias e opiniões de Satanás para se rebelar contra Deus e resistir a Ele, traí-lo e rejeitá-lo. Essa é a ambição e esse é o esquema astuto de Satanás e, é claro, é a face verdadeira de Satanás. E é assim que Satanás corrompe a humanidade. No entanto, não importa por quantos milhares de anos Satanás tenha corrompido a humanidade, nem quantos fatos apontem para a corrupção da humanidade por Satanás, nem quão errôneas e absurdas sejam as várias ideias e opiniões com as quais ele corrompe a humanidade, nem quão profundamente os pensamentos humanos sejam confinados por elas. Em suma, independentemente de tudo isso, quando Deus vem para fazer sua obra de salvar as pessoas e quando Ele expressa a verdade, mesmo que as pessoas vivam nesse contexto, ainda assim, Deus pode arrancá-las do poder de Satanás e conquistá-las. E, é claro, Deus ainda pode fazer com que as pessoas entendam a verdade, conheçam a essência e a verdade de sua corrupção. Livrem-se de seus caracteres satânicos, obedeçam a Ele, temam-no e evitem o mal. Esse é o resultado final que, inevitavelmente, será alcançado, e também é uma tendência em que o plano de gerenciamento de 6.000 anos de Deus certamente se realiza, e em que Deus aparece a todos os países e povos com sua glorificação. É como dizem as palavras de Deus: Deus é tão fiel quanto a sua palavra, e sua palavra será realizada, e o que é realizado dura para sempre. Essa frase é verdadeira. Vocês acreditam nisso? Esse é um fato que certamente acontecerá. Porque o último estágio da obra de Deus é a obra de prover a verdade e vida para a humanidade. No curto espaço de pouco mais de 30 anos, um número considerável de pessoas veio para diante de Deus, foi conquistado por Ele e agora o segue com determinação inabalável. Essas pessoas não querem nenhum benefício de Satanás. Estão dispostas a aceitar o castigo e julgamento de Deus e sua salvação. E todas elas estão dispostas a reassumir seu lugar como seres criados e a aceitar a soberania e os arranjos do Criador. Isso não é um sinal de que o plano de Deus está se realizando? Esse é um fato estabelecido e é também um fato que já aconteceu. E é claro que é algo que está acontecendo agora e que já aconteceu. Não importa como Satanás corrompa a humanidade, nem que métodos ele use. Deus sempre terá maneiras de arrancar os humanos do poder de Satanás, de salvá-los, de trazê-los de volta para diante de si e de restaurar o relacionamento entre a humanidade e o Criador. Essa é a onipotência e a autoridade de Deus e, quer acredite ou não, esse dia chegará mais cedo ou mais tarde.